Fala galera, estamos aqui de volta para dar continuidade ao tema muito especial da semana passada, que é a violência contra crianças. E a gente, claro, vai chamar especialistas, pessoas que podem colaborar com o nosso canal para vocês arrasarem na dissertação. Mas antes, sobe a vinheta. Vou deixar eles se apresentarem para vocês. Pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Marcos Ferreira, sou conselheiro tutelar há 6 anos. E estamos juntos aí, para informar para vocês, para passar para vocês como que funciona o conselho tutelar. Tá bom? Meu nome é Vilma Aparecida, estou como conselheira há 1 ano, entrei nesse mandato novo agora. Estamos aí juntos na batalha, para cuidar das crianças e adolescentes aí. Para não iniciar o nosso bate-papo, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, mas podem ficar à vontade, para o pessoal de casa ir acompanhando com a gente. A primeira pergunta que eu separei aqui para vocês é quais são os tipos mais comuns de negligência que o Conselho Tutelar enfrenta? Porque quando a gente tem visto muita negligência por parte dos pais, principalmente por causa dos pais, os responsáveis legais, uma negligência por parte do Poder Executivo, também nos direitos da criança e do adolescente, porque a criança é a prioridade em tudo. E ela sendo prioridade, ela tem que ter aquela prioridade absoluta, na saúde, na educação, na moradia, no lazer. E tudo isso a gente aqui no nosso município, a gente enfrenta essa negligência dos pais, a negligência do Poder Executivo dentro daquilo dos direitos que a criança tem. Por isso que existe o Estatuto, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, para nortear esses direitos. E nós, como conselheiros, nós somos como se fossem assim, os protetores dos direitos das crianças, para que esses direitos possam ser cumpridos. Com certeza, pessoal? O Estatuto da Criança e Adolescente, é importante vocês fazerem a leitura, artigos importantes aí para usar nos mais variados temas. Quando vocês falam dessa questão da família, no vídeo anterior, para quem não assistiu, corre lá e assiste, a gente fala muito dessa questão da família, porque a família é a nossa primeira instituição social, é ali que a gente começa a criar o nosso primeiro vínculo, que a gente começa a criar a nossa estrutura mesmo para depois viver em sociedade. Então, se existe algum tipo de violência, seja ela, porque a gente pensa muito na violência física, mas a psicológica, a falta, o não fazer também é uma violência. Então, com certeza, isso vai trazer consequências grandes para as crianças. Coloquei aqui para vocês também a questão, na experiência de vocês, quais são os principais sinais que essa criança está sendo negligenciada? Só voltando um pouquinho aqui ao ECA, porque o nosso estatuto é um dos estatutos mais modernos do mundo. Só que aquele negócio é teoria, Então a gente tem que fazer valer que esse ECA seja cumprido. Porque outros países eles copiam o Estatuto do Brasil. Olha. Entendeu? Mas só que são artigos que a criança tem vários direitos, mas que na verdade esses direitos são negados, Então por isso a importância da gente ter um conselho atuante, ter um conselho com uma estrutura para trabalhar. Por quê? A gente está na linha de frente. Não é o juiz, não é o promotor, é o conselho que vai lá onde está acontecendo a negligência para fazer acontecer, para levar para as autoridades que tem essa autoridade de fazer alguma coisa em relação às crianças, entendeu? Vocês que dão a voz, A gente que dá a voz. Dentro da casa. Exatamente. E a sociedade, a família tem que entender que nós estamos protegendo, fazer valer os direitos que estão no ECA. Porque não adianta você ter um estatuto bonito, se esse estatuto ele não sai do papel. Entendi, é só teoria, Exatamente. E a prática é totalmente diferente. E assim, nessas visitas, quando vocês vão às casas ou que recebem alguma denúncia ligada à escola, qual que é o primeiro sinal que vocês observam que existe uma negligência com essa criança? A criança dá sinal disso? Então, a criança, como eu falei com você, ela fala sem abrir a boca. Ela começa, ou ela está muito agitada, ou ela está muito calada, muito assim, sozinha, Então, quer dizer, ela está querendo falar alguma coisa, mas ela tem, às vezes, um medo
ela não sabe com quem que ela vai falar. Então, na escola, o papel do professor é muito importante, porque é o professor que está no dia a dia com a criança, com o adolescente, né? Então, a criança, ela cria uma confiança na professora, no professor, dela falar para a professora aquilo que ela está sentindo. E a professora, né, tem, vamos colocar assim, entre aspas, a obrigação de passar isso para frente, né? Denunciar, fazer uma denúncia, porque a gente fala o seguinte, nem toda denúncia pode proceder, né? Mas a gente tem que verificar a denúncia. Então a criança, ela tem várias formas de falar. Ela, às vezes, por ela ser negligenciada em casa, ela vai querer falar com alguém. Ela não pode falar com o pai, não pode falar com a mãe, às vezes não pode falar com o tio, com a tia. Aí ela, como ela convive diariamente com o professor, ela pode passar isso para a professora ou para o professor para dar andamento naquilo que ela está sofrendo naquele momento, né? E a gente vê o papel do professor, né, também nessa situação, porque esse convívio diário, e às vezes, como você mesmo disse, é ali que a criança vai sentir uma segurança que talvez é negado nela no ambiente familiar. E também eu creio que no dia a dia, né, eles consigam observar se é uma situação de violência física, onde a criança vai aparecer machucada, uma introspecção mesmo, a criança se fecha muito, já é um alerta, né? Então vocês acham que a escola é fundamental no trabalho de vocês? A escola, ela é... Não só a escola, como a sociedade em geral. Mas a escola, por esse dia a dia da criança, né? Porque a criança, ela tá ali para aprender, né? Ela não tá ali para ser educada, quem educa são os pais, né? Mas a criança está ali, então ela fala que se ela chegar com um arranhão, com machucado, é fácil. A escola é obrigada a comunicar o conselho tutelar. Mas não, se ela está por dentro, se ela está sofrendo por dentro, o professor tem que ter ele entendeu pelas atitudes dela o que aquela criança está sofrendo. Entendeu? Porque se a criança chega lá na sua sala de aula, machucada, você tem que comunicar o conselho tutelar. Ou passar para a direção, ou até você mesmo, levar essa denúncia porque ela está com machucado, ela está com roxo, ela está com arranhão, ela está com machucado na cabeça. Então, agora, quando a criança está sofrendo por dentro, que ninguém vê, mas ela quer que alguém veja, ela quer, ela precisa que alguém veja. E quem vai ver? O professor que está dia a dia ali com ela, ali, né, vendo o comportamento dela. E como a gente está falando, essas denúncias vêm, né, da escola, mas também para o pessoal de casa ter uma noção, essas denúncias também vêm da sociedade no geral, de um vizinho, de alguém que está observando. Vocês acham que isso é recorrente? Vocês atendem essas situações de pessoas que estão observando que uma coisa não está legal e tem aquela coragem, aquela iniciativa de denunciar? Então, muitas das vezes a sociedade, assim, elas não vão no conselho denunciar assim, presencial, porque eles ficam com muito medo. Então, eles denunciam muito pelo Disque 100, que é uma denúncia anônima. O Disque 100 você não identifica nem nada, você só vai identificar a negligência da criança. Aí chega lá no Disque 100, no conselho, e o conselho vai atuar até essa residência para constatar a negligência e ser encaminhado aos órgãos competentes, o que foi constatado nessa negligência. O Disque 100, como você disse, né, para outros lugares, o Disque 100 ele vai cair lá em Brasília, no Ministério dos Direitos Humanos. Ah, sim. E lá eles vão distribuir para os municípios onde vem a denúncia, entendeu? E lá nós somos obrigados a ver essa denúncia que veio do Disque 100 e depois responder ao Disque 100 o que nós fizemos, entendeu? Para que aquela denúncia foi apurada, se foi encontrada a vítima, o suspeito, né, como foi, onde mora. Tem que dar o feedback também. Porque isso veio lá de Brasília, do Ministério dos Direitos Humanos. E é importante, a denúncia é o seguinte, a gente não pode ter medo. Porque se eu passo ali, mesmo eu não sendo conselheiro tutelar, eu passo ali e vejo uma criança sendo agredida. Eu, como cidadão, eu, como sociedade, eu tenho que denunciar. Eu não posso ver uma criança ser agredida e ficar quieto. Então esse é o papel da sociedade também. Com certeza, né? A gente usa muito o termo aqui para passar para os alunos usarem na dissertação, a invisibilidade do problema, né? Quando a gente se cega diante da situação
de uma forma indireta, a gente também está sendo conivente, Com né? certeza. A gente está participando Com indiretamente. Deixa eu ver aqui mais para nortear a nossa conversa. Para vocês, né, quais são os principais desafios que o Conselho Tutelar enfrenta para lidar com esses casos, né? Se vocês quiserem falar até da questão pessoal, né, que a gente estava conversando aqui antes, que também não é um trabalho fácil, o que vocês acham assim, que é o principal desafio hoje, você com 6 anos, você iniciando um Conselho Tutelar? Então, eu posso falar assim porque eu estou há 6 anos. Os desafios são grandes porque, primeiro, a gente não tem uma estrutura que deveria ter. Né? É uma remuneração digna, entendeu? É um desafio. E o grande desafio é você levar as autoridades que têm condições de fazer alguma coisa e essas não fazem às vezes. Porque nós não executamos o serviço, nós apresentamos a demanda para as autoridades. Então hoje o grande desafio é fazer cumprir a lei. Entendeu? É fazer cumprir a lei. Porque a gente pode pegar, a gente vai lá, denuncia, a gente manda para o Ministério Público ou manda para a vara de família, mas para que o abusador ou o pai que agrediu a criança, para que possa sofrer alguma punição dentro da justiça. E às vezes isso não acontece. Entendi. E nós estamos na linha de frente, entendeu? E a gente está vivendo a situação que a família está vivendo, que a criança está vivendo, né? Então, quer dizer, os desafios que nós encontramos são esses, né? De você fazer e aquele negócio, e aquela denúncia andar. Entendi. Ou seja, os culpados sejam responsabilizados para que aquela criança possa ter o andamento da vida dela. Senão ela vai levar com o resto da vida dela toda a consequência de um abuso, de uma negligência, né? A falta de proteção. Porque você falou, a família é o principal, que a gente fala que a família é a base da sociedade. Exatamente. Então, se ela não tem um pai e uma mãe que a protege, quem vai proteger essa criança? Porque ela tá ali, é o pilar, né? Tá se construindo. Exato. Então, até mesmo a noção de confiança na vida adulta, ela constrói na família. Se isso é tirado dela na idade correta, né? Também que adulto que a gente quer entregar para a sociedade, né? Que lá na frente vai trabalhar, vai exercer alguma profissão e ele vai guardar toda essa sequela, né? Do que passou na infância. Até tem uma pergunta aqui que eu coloquei assim para vocês, né? Que tipo de impacto a negligência pode causar no desenvolvimento dessas crianças, tanto a curto quanto a longo prazo, assim, que vocês já observaram? A sequela disso para a criança? O impacto a longo prazo, quando a criança é negligenciada totalmente, é problema da saúde mental, que agrava muito. Entendeu? Aí sai uma ansiedade, uma depressão, que tem um tratamento longo, entendeu? E também o tratamento também com os familiares, entendeu? Para aceitação, porque o maior mesmo problema mesmo é a aceitação, entendeu? Desse tratamento, onde a criança tem medo de a maioria da aceitação do tratamento que é encaminhado. Porque essa negligência ela tanto a curto quanto a longo prazo, né? Porque uma criança que é maltratada, uma criança que não é amada, que não é protegida, ela vai sofrer tudo quanto, né? Ela vai viver ela vai viver uma infância que foi roubada. Ela vai viver uma adolescência que ela vê que os outros têm o amor do pai, o amor da mãe, o cuidado e ela não tem. Então isso vai tudo para a mente dela. Então ela vai absorvendo aquilo ali, vai trabalhando dentro dela, ou seja, aí ela começa a não querer estudar, os problemas emocionais vai causar uma depressão. Ela não tem uma vontade de estudar, tem a dificuldade da aprendizagem. Por quê? Muitas das vezes é uma família que não tem uma situação econômica, né, para ter filhos. Então, quer dizer, ela não se alimenta direito, entendeu? Então, ela não se alimenta direito, com certeza ela vai ter dificuldade de aprendizagem, ela vai ter doenças por falta da alimentação adequada. Então, quer dizer, é muita coisa que a criança sofre. Por isso que a gente fala que a criança é prioridade. O ECA diz que a criança é prioridade, mas a gente sabe que para as nossas autoridades, a criança não é prioridade. Entendeu? E essa questão que você falou, né, que se atrela à desigualdade social, né? Exato. Porque assim,
a gente sabe que isso também é maior nas classes econômicas mais baixas, porque provavelmente, né, vocês me corrijam se eu estiver errada, quando vocês visitam uma casa, quando existe uma situação de denúncia, vocês chegam lá, não é somente aquele problema focal, né? Então, tem vários problemas dentro daquela família, né? Uma questão ali mesmo de organização, como você falou, de alimentação, financeira. Então, vocês observam... Higiene também, né? muitas das vezes. A higiene é muito fundamental. Vários problemas que aquilo ali foi o cume da denúncia, vocês observam isso? Porque a estrutura familiar precária vai acarretar tudo isso, entendeu? Porque às vezes você vai numa casa, a mãe fala que tem 5 filhos, cada filho de um pai. Aí você imagina, né? O pai abandonou, o pai foi embora, às vezes até a mãe vai embora e deixa com o pai. E hoje eu estava comentando, não sei se foi com a Vilma, hoje que nós temos de avós cuidando dos netos, porque os pais abandonaram os filhos, aqui em Valência é uma coisa assim, incrível. A maioria das avós cuidam dos netos porque os pais abandonaram os filhos. Aí a avó vai lá e toma conta, se torna responsável, vai lá, pega a guarda dos netos para ela, entendeu? Então, quer dizer, a criança ela vai absorvendo tudo isso. Ela vai sentindo. Hoje nós atendemos uma adolescente que ela falou, né, eu quero a minha mãe. Então, ela quer a mãe, porque toda criança quer a mãe. Ela se sente protegida, ela se sente cuidada, então ela sente falta da mãe, entendeu? Da genitora para estar ali do lado dela. Aí ela vê que a outra coleguinha da escola tem mãe, tem pai, ela não tem, né? A outra tem condições econômicas melhor, ela não tem dinheiro para comprar aquilo que ela quer às vezes. Então isso tudo vai mexendo no emocional da criança, né? Ou até do adolescente. Do adolescente, né? Que é uma fase também tão importante, né? Ele já tem tantas dúvidas, tantas inseguranças. É um assunto bem difícil, né, pessoal, da gente conversar, porque assim, você falar de violência, seja qual for, é triste, mas quando envolve criança, adolescente, né, vulneráveis, eu acho que isso fica pior ainda. E com certeza eu acho que a conversa que a gente teve hoje traz para nós o quê? Que a gente tire essa invisibilidade do problema, né? Que nós, enquanto cidadãos, também tomamos essa responsabilidade para nós. Quando a gente vê alguma situação de agressão, alguma situação, poxa, acho que isso aqui não está legal, como vocês mesmos disseram, a nossa função é denunciar, né, avisar, e vocês vão averiguar a procedência ou não disso. No mais, assim, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Só queria deixar uma coisa que está muito, assim, né, a gente vê muito aqui no nosso município, é a questão do abuso sexual. Olha só. O cuidado dos pais, dos professores, né, porque a importância da escola na vida da criança e do adolescente, hoje a gente vê muito abuso, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, os pais têm que ter cuidado com os filhos com relação ao abuso, porque está acontecendo muito isso. E isso aí que mexe muito com a criança, né, com o adolescente. Isso mexe muito no emocional dela. Uma criança que é abusada hoje, ela vai levar para o resto da vida dela. Até quando ela tem a família dela, ela vai lembrar que um dia ela foi abusada e que a mãe ou o pai que era para tomar conta não tomou, não deu aquela atenção. Então, quer dizer, a gente tem que unir as nossas forças como educadora, como conselho, como um órgão de proteção, uma rede de proteção da nossa cidade, zelar pelas nossas crianças com relação ao abuso. Porque é muito triste você saber que uma criança foi abusada, às vezes dentro de casa, e ela não teve a proteção que precisava ter dos pais, né, ou da família. E a maioria das vezes esse abuso acontece dentro mesmo do seio familiar. É um amigo, é um vizinho. Não vamos falar, vou dar um exemplo aqui, o Joãozinho, uma historinha. O Joãozinho saiu lá do Rio para abusar de uma criança aqui parando. Não, o Joãozinho não foi. É o próprio amigo ou parente, alguma, assim, é o seio familiar, é a pessoa mais próxima mesmo dentro da residência mesmo. É isso, assim, é o que acho que entristece mais a gente, né? Porque quando mesmo vocês é uma mancha que fica na mente da criança, no coraçãozinho dela, que é difícil. Porque talvez ali uma pessoa que deveria representar a segurança, né? É quem comete o abuso e as consequências, com certeza, é só de muito tempo, muita terapia
terapia, medicação e olhe lá, porque não tem como a gente apagar o que aconteceu. É Porque essencial muitas também crianças que a gente aparecem lá passar com para as você, mães, né? Pois. Colo, entendeu? Quando a criança é colocada em colo de um rapaz, uma pessoa assim, amigo da família, não deixa, gente, não deixa, porque é muito complicado. Quando começa a fazer carinho, essas coisas, fica de olho, que ali já tem um indício já, mano, entendeu? Entendi, já existe algum indício. Mas o que a gente faz é o seguinte, nós como sociedade, não deixe de denunciar. Porque a gente está salvando a vida não de uma criança só, né? Mas a vida dela toda. Né? Porque ela vai levar pro resto da vida. Então a criança, para quem é pai, quem é mãe, sabe disso. A gente não pode deixar de denunciar ou no Conselho Tutelar, ou no Disque 100, ou na delegacia. Na delegacia 190 também. Ou então, quer dizer, por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas crianças, né? Porque o futuro do nosso país são as nossas crianças. Você como professora, nós como conselheiros, nós temos uma obrigação, não uma obrigação, mas nós temos o dever de cuidar dessas crianças, no nosso município aqui onde nós estamos. Por quê? Para que a gente possa ter adultos melhores, né? Com certeza, né? Porque geralmente essa criança que é maltratada, um adolescente que é maltratado, que é negligenciado, ele vai entrar no mundo das drogas, que é o grande mal hoje do século, são as drogas. Então ele vai começar a entrar no mundo das drogas, porque ele vai ter um acesso a um dinheiro fácil, que ele nunca teve. Ele vai ser aliciado pelas drogas, né, pelos traficantes, o que for. Então, assim, tudo isso acaba com a vida daquela criança, daquele adolescente. Ele já não tem aquela estrutura familiar, entra no mundo das drogas e daqui a pouco está morrendo ou está sendo preso. É o que a gente fala, né? Os problemas sociais, eles são cíclicos. Isso. Né? Uma coisa vai emendando na outra e vai deixando aquela situação cada vez Uma mais coisa também que a gente forte. nota também, assim, é de geração em geração. Infelizmente, entendeu? Ah, porque o pai abandonou aquele filho. Aí aquele filho vai ter um filho, né? Aí vai ter a mesma vida que o pai teve, vai passando de geração a geração. Parece uma maldição hereditária. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que cortar isso aí. A gente, como conselheiros, como educadores, né, como autoridades, a gente tem que cortar esse mal, porque senão vai passando de geração para geração. Ah, minha mãe teve 8 filhos, eu tenho 10, outro tem 12 filhos, entendeu? Entendi. Então, não há governo que vai dar jeito nisso tudo, né? Com certeza. E é aquilo que a gente sempre fala para colocar na redação. Hoje, o grande trunfo para resolver qualquer problema social, nós aqui acreditamos muito nisso, é a educação. É a educação. A educação Nossa. como transformação, e é nessa, no aprender, no compreender, no se tornar mais crítico, talvez a gente quebre esse ciclo, né? E não perpetue de geração em geração. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela participação de vocês, né? Falaram pra gente com muita clareza, com muita segurança. Eu tenho certeza que as dicas vão ajudar vocês a arrasarem para tirar nota 1000 no Enem, hein? No mais, tchauzinho! Tchau.